Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Conversas da Alma. Não se esqueçam de subscrever já o nosso canal, colocar um like e partilhar as mais de 110 entrevistas nas diferentes áreas que o canal aborda. Como sabem, o foco do nosso canal é a verdade, liberdade, ciência, saúde e espiritualidade. Não percam também às segundas à noite os meus diretos às 21 horas e às quintas às 20 horas as nossas estreias. Associem-se a nós no Facebook em Conversas da Alma e no Instagram em canal Conversas da Alma. Hoje temos uma convidada que veio da área do investimento na banca e que descobriu a sua outra paixão nas terapias florais que produzem efeitos maravilhosos no equilíbrio energético do corpo humano. A terapeuta Marlene Azevedo iniciou o seu percurso nas artes japonesas de transmissão de energia de curados a 9 anos, utilizando diariamente a meditação e o Reiki. Há 15 anos iniciou-se na terapia floral, que é para ela uma verdadeira paixão. A forma como a energia das flores tem o poder de abrir caminhos e revelar o potencial e dons únicos. Em 2015, iniciou a sua própria linha floral e em 2018 conheceu a Evelyn Brigham, com quem colabora atualmente no projeto Ser Essencial. Poder visualizar o efeito das emoções e dos pensamentos no campo da energia levou-a a Praga para uma formação sobre a câmara BOL, princípio Kirlian. Com uma licenciatura em Economia, desenvolveu uma carreira durante 23 anos na área da banca de investimento. Paralelamente, descobriu a sua vocação na área das terapias integrativas e há 15 anos que realiza atendimentos individuais, orienta grupos de meditação e é mestre de Reiki. Recentemente tem realizado palestras e workshops revelando a sua luz interior, onde apresenta casos práticos da sua experiência com a bioeletrografia, terapias de reequilíbrio energético e florais. Vamos então ouvir a Marlene Azevedo. Marlene, muito bem-vinda ao canal Conversas da Alma. Olá César, obrigada, boa tarde e obrigada também pelo convite. Marlene, começando pela bioeletrografia digital, como é que esta terapia surgiu? Eu antes de mais começava por explicar o que é que significa a bioeletrografia. E bioeletrografia vem da palavra bio, de vida, grafia, registro, e eletrão, que está no meio da palavra, corresponde aos eletrões e aos fotões. Ou seja, é o registro da emanação de eletrões e fotões que existe à volta de um organismo ou de um ser vivo. Então, fotões são luz e pode-se dizer que é o estudo dessa luz emanada. Fantástico. Ela surgiu em 1939 através do Sr. Kirlian, na Rússia, em que tirou uma fotografia à sua esposa com a placa fotográfica, aplicando-lhe uma pequena eletrificação na placa. E ao revelar a fotografia, verificaram que existia um brilho, um halo luminoso à volta da sua silhueta. Dedicaram-se então a fazer estudos e perceberam que à volta de todos os seres vivos existe um determinado halo luminoso que está associado ao estado de vitalidade. Seguiram-se vários investigadores e até que na década de 80 o professor de física Dr. Korotov, em São Petersburgo, resolve aplicar esta técnica à ponta dos dedos. E o que é que existe na ponta dos dedos? A terminação dos canais da acupuntura. Então ele conseguiu criar uma associação de desequilíbrios energéticos e até físicos e psicoemocionais ao estado do brilho emanado. O que é que ele fez de brilhante, César? Ele distribuiu equipamentos em centros de saúde e desportivos e recolheu milhares de leituras, através das quais ele criou uma tabela e desenvolveu um software que faz a comparação de resultados. Então, quando o software detecta um determinado brilho, ele vai à procura dos parâmetros de normalidade e diz: este brilho provavelmente significa isto. Ótimo, Posso fantástico. dizer já agora... Ele consegue identificar então as falhas que existem ao nível energético no corpo humano. Exatamente. Falhas, E isso
anomalias. Exatamente, e isso dá-nos pistas sobre o estado emocional da pessoa, sobre o estado físico. Eu posso dizer que desde 1999 que esta técnica é utilizada, por exemplo, em hospitais como meio diagnóstico complementar. Então, antes de uma cirurgia, é muito comum os médicos fazerem este exame para ver se a pessoa tem energia ou não para fazer a cirurgia. Pena que a Direção-Geral de Saúde não utiliza ainda isso. Acho que agora necessitava mesmo. Disse de muitas Ainda, outras César, coisas. Mas pronto, ainda. Eu foi só uma pequena piada. tenho esperança que comece a chegar e Espero cada bem vez que mais sim. esta Sobretudo, tecnologia. acho que a Direção-Geral de Saúde está muito necessitada de uma ajuda positiva, digamos. Acho que Marlene, e sim. o que é a câmara BioL? Como é que ela funciona? Muito bem. A câmara BioL é este aparelho que eu tenho aqui. É um cubo. Muito giro. Hoje em dia é muito prático, portanto nós colocamos os dedos, estás-me a ouvir bem? Estou perfeitamente. Pronto. Ok. Nós colocamos os dedos e o software está ligado ao computador e tira então uma fotografia a cada dedo. Dentro da câmara, eu vou tirar aqui, existe um eletrodo, portanto, em duas camadas de vidro, portanto ele está isolado, em que vai gerar uma pequenina descarga elétrica, portanto a pessoa não sente, é como tocar num fio, e esse brilho é então captado e analisado através do software e dos parâmetros que eu mencionei há pouco. Ou seja, no fundo, o que é que acontece? Há uma descarga de eletrões que forma um brilho e uma nuvem e que ao tocar o ar geram fotões, fotões são luz. Então eu posso dizer que o efeito é como um relâmpago na noite escura. O efeito físico é o mesmo, trata-se do fenómeno de ionização do ar, que é um fenómeno físico. Entendo. E, portanto, e tu és a única terapeuta que utiliza isso cá em Portugal? Não sou a única, porém optei por fazer formação e por desenvolver mais os estudos desta tecnologia que eu acho fascinante. É fascinante, realmente. Sim. E eu certamente vou querer uma análise dessas, para ver se aqui Podes contar, está todo aqui alinhado ou não. Ou se estou a podes precisar de mais. contar com isso. Qualquer pessoa precisa de uma ajuda, certamente. Ninguém está a 100% alinhado. Portanto, embora eu É trabalhe verdade. para isso, claro, mas certamente não estarei a 100% com. Ninguém está. E pode-se É dizer. uma ajuda, César, Sim, desculpa, deixa-me só dizer-te o seguinte, que é uma ajuda também para perceber o nosso estado atual e às vezes uma boa noite de sono pode resolver e pode melhorar a vitalidade. Ou, claro. por exemplo, vais fazer exercício físico e vês o impacto, se isso é bom ou não para ti neste momento. Ou seja, e qualquer pessoa pode ter essa câmara, comprar a câmara e ver esses parâmetros? Qualquer pessoa pode comprar, a câmara está disponível para compra, depois tem mesmo que fazer formação. Para Existe entender. formação através do Brasil, através da Rússia, em vários pontos da Europa. Eu pessoalmente estou a fazer com o Brasil e está acessível, sim. Se quiserem Fantástico. saber mais, podem falar comigo. Claro, com certeza. Temos aqui uma especialista já nesta terapia e, portanto, a Marlene está disponível para aqueles que desejarem, claro, ser analisados e beneficiarem do que é a Câmara BioL. Marlene, e esta energia pode-se dizer que é esta luz do corpo, como que é emitida pelo corpo e pelos nossos sistemas, não é? Porque o nosso corpo é Sim, sim. todo um conjunto de sistemas. É chamada aura ou é uma outra coisa? Olha, não se pode dizer bem que há aura, porque a aura está A aura associada. tem muitas camadas também. Exatamente, exatamente. Ou seja, a aura é difícil de mensurar e de quantificar. E nós estamos a falar de um fenómeno físico que pode ser captado e analisado de uma forma concreta. Entendo. E isto também não é um diagnóstico médico, claro. Não, não é diagnóstico médico, ele deve ser encarado como um diagnóstico complementar que revela o estado do stress fisiológico e do fluxo energético da pessoa num dado momento.
Ok, muito bem. E então para que serve o BioL? Se não serve para ver a aura nem é diagnóstico médico, até que ponto é que ele vai e até que ponto é que ele é útil além do normal diagnóstico médico? Olha, ele tem E das inúmeras análises aplicações, bioquímicas, claro. exato. Ele tem muitas aplicações em várias áreas e, no fundo, o que ele permite é ver até que ponto é que a tua energia está a ser afetada pelo stress e pelo teu estilo de vida e, como tal, deves mudar o estilo de vida, passar a dormir melhor, a alimentação, enfim, todas as componentes do estilo de vida e inerentes à vida moderna. E permite, inclusive, ver o efeito de uma terapia vibracional no teu campo de energia, por exemplo, uma terapia floral, como no meu caso, ou a acupuntura, e permite também medir a energia de um espaço ou de um ambiente. Ah, isso é ótimo. Sim, Portanto, vai mais além do que o corpo, neste caso. sem dúvida, sem dúvida. E isso É é para para quem além quer. do... os meus professores do BOL dizem que, portanto, o corpo segue a mente. E agora para as pessoas que não sabem, o que são os florais e para que servem? Para que Muito servem bem, os florais? os florais. Os florais, eles são a energia da flor e da planta que é impregnada na água através da luz solar. O que é que isso vai fazer? Que a informação com os benefícios daquela flor fique registada na água. E nós, ao ingerirmos, através da terapia floral, vamos passar portanto, a colocar essa informação no nosso campo de energia. Então, temos a possibilidade de afinar a nossa energia com essa frequência da flor e os seus benefícios. Eu vou-te dar um exemplo concreto. Por exemplo, a camomila. Sabes que a camomila é boa para tomar à noite, ajuda a relaxar, a dormir melhor. O seu floral, portanto, estamos a falar em termos de equilíbrio psicoemocional, o seu floral está associado à energia materna. Se tu Ah, que giro. se reparares a camomila, ela tem aquela partezinha amarela, faz lembrar a barriga de uma grávida, não é? Então ela está associada à energia materna, a um sentimento de conforto, de nutrição, de proteção. Então é essa vibração que nós, ao ingerirmos o floral, vamos passar a poder vibrar. É por ressonância, tipo um instrumento que é afinado por diapasão. Muito bem. Ou seja, E o então. chá, Sim, sim. ou seja, neste caso o chá atua ao nível bioquímico e o floral ao nível energético e psicoemocional. Muito bem. E como é que vocês gravam a informação da flor na água? Como é que isso se processa? Para quem não sabe como é que se faz um Muito bem. floral, pode explicar um pouquinho? O floral, portanto, existem florais desde sempre, que haja conhecimento, existem registros da utilização na Mesopotâmia, no Antigo Egito, até entre os essénios, a tribo na qual se acredita que nasceu Jesus, e na época moderna foi o Dr. Edward Bach que resgatou, neste caso, esse conhecimento. Então, os mais conhecidos são os florais de Bach, e um floral como é que se faz? Ele colhe-se as flores, ou já na última geração coloca-se as flores sem cortar da planta, de preferência dentro d'água, e fica durante umas horas com a ação do calor do sol. E essa informação vai ficar impregnada naquela água e vai depois ser diluída a nível homeopático e poder ser ingerida. Portanto, tem aqui a vantagem de não existir contraindicações e não existir qualquer componente química, ou seja, a sua diluição acaba por ser em água e a conservação em conhaque ou brandy, Em ou álcool, para neste caso. crianças, Uma exatamente, solução alcoólica. exatamente, para crianças, por exemplo, utiliza-se a glicerina para não ter álcool. Ah, isso é fantástico. É, Quem for suscetível ou sensível ao álcool, então pode-se utilizar a exatamente. glicerina.
Pode. Ou seja, se procurarem a composição daquela substância, só vão encontrar água e álcool. A sua atuação é energética, tal como a nossa energia, que eu vou mostrar alguns exemplos do BioL. Muito bem. Queres mandar essa Vamos lá apresentação então. para todos nós? Aí no ecrã, Vamos lá claro. então. Com muito gosto. Vou partilhar aqui alguns exemplos. Temos aqui então as fotos Kirlian. Este exemplo é de um cogumelo biológico e um convencional, e um brócolis biológico e um convencional. E de facto a energia é completamente diferente, não é? Nós dizemos que os alimentos biológicos são melhores, mas aqui de facto nós podemos visualizar a diferença energética entre um e outro. Temos o exemplo de uma flor no máximo de floração. Temos a imagem de uma flor com o botão ainda por abrir, que é esta, e outra imagem depois de perder as pétalas, em que vemos que de facto a vitalidade é muito menor. Este exemplo acho maravilhoso, é uma folha de uma árvore aspen, então esta é a fotokirlian dinâmica, que capta, portanto, toda a dinâmica de fotões e eletrões que eu estava a falar há pouco. Temos aqui o exemplo de uma cruz de metal, em que vemos que as emissões do brilho de metal são mais regulares, não é? Porque a estrutura do metal é mais homogénea. E um exemplo de uma safira azul, no seu estado natural e após lapidação. Uau, que interessante. Não é o acaso que as pedras minerais, não é, são utilizadas desde a antiguidade, é que de facto elas têm uma energia fantástica. Fantástica. Este exemplo eu também acho muito interessante, que é a água antes e depois da exposição solar. Então, por aqui também dá para ver a importância do sol nas nossas vidas. Eu continuo a dizer que o sol para mim é, digamos, um dos meus maiores alimentos de vida. Também para mim, César, sem dúvida. Por isso é que eu estou tão bronzeado agora também. Não perco uma única oportunidade de estar ao sol. Até a nossa disposição melhora. Claro que sim. E a imunidade também. Exatamente. Então, aqui temos o exemplo de uma água antes e depois de uma cerimónia, que foi, este estudo é do professor Madapa e do Dr. Masaru Emoto, que todos nós conhecemos o seu trabalho. E então o professor Madapa registou com a fotokirlian essa cerimónia e o efeito que aconteceu na água com as orações. Este exemplo é uma cerimónia conduzida pelo neo-xamânico Dom Ruiz na Pirâmide do Sol, no México, no solstício de inverno de 2012. E o aparelho é o Sputnik. Eu já tenho este aparelho, não sei se estás a ver. Não, eu já vou mostrar daqui a pouco. Ah, estás? É muito pequenininho. Ok, então é pequeno. Este aparelho é este que está aqui e que consegue captar as frequências energéticas de um espaço ou de um ambiente. Uau, e o espetacular! Tens cá vir a casa! Tens cá vir a casa! Olha, podemos fazer experiências com música. Sim. Em que o que a equipa do Dr. Korotov percebeu é que o ambiente, a energia não altera se estiver sem pessoas, ou seja, eles colocaram o aparelho na sala e colocaram música a tocar, a energia não mexeu. Colocaram pessoas dentro dessa sala a ouvir a música e a energia teve flutuações. Muito então eu acho que estes estudos são muito importantes, assim como este estudo, não é, desta cerimónia, em que dá para perceber o impacto de uma missa, de uma oração, de uma cerimónia em grupo. Com pessoas todos com a mesma intenção. Exatamente, e eu acho maravilhoso nós podemos ver isso de uma forma concreta. Espetacular, Marlene. Vou já pedir para vir cá à casa fazer essas medições. Vamos combinar. Neste caso não há à casa e ao estúdio, aos dois. Exato, vamos combinar. Então, este exemplo é já a fotokirlian aplicada à ponta dos dedos, que depois é pigmentada em Photoshop para ajudar a facilitar, portanto, a análise. A leitura. Uhum. Exatamente. E temos então esta é
a imagem mais popular do BioL. Há muitas informações que o software dá, eu vou só apresentar algumas. E esta é uma pessoa em equilíbrio, em que a energia tem uma determinada espessura e está homogénea. Uma pessoa com stress, em que já está aqui com algumas falhas e a energia está mais pontiaguda, e uma pessoa muito doente, esta pessoa estava realmente doente, em que vemos aqui sérias falhas no campo energético. Temos um exemplo de um esgotamento nervoso, que sou eu, em 2016, quando adquiri a câmara e estava com o esgotamento nervoso, mas na altura eu não queria admitir o meu estado de cansaço. Tinha sido mãe de gêmeos há pouco tempo, trabalhava numa situação profissional muito desgastante, com um grau de exigência muito elevado e estava muito cansada, mas não queria admitir e ainda era terapeuta aos fins de semana. E como tal, só depois de ver esta imagem é que eu percebi que tinha que fazer alterações no estilo de vida e que tinha mudado de vida. Portanto, fez aqui um pico na cabeça. Temos outro exemplo de uma pessoa com ansiedade, de dor na coluna vertebral, e outro caso que eu também acho muito interessante, que era uma criança que tinha ataques de fúria, em que vemos que tanto a cabeça como o plexo solar têm aberturas. Em metafísica, como sabes, a cabeça está associada ao poder pessoal e o plexo solar ao controle. Muito E agora interessante. temos um exemplo do impacto de uma terapia vibracional, que neste caso é uma frequência de som. Foram 2 meditações, portanto isto foi um trabalho de meditações em grupo, feito pelos irmãos Sores, que fazem um trabalho fantástico de frequências de som, e em que vemos que o campo ficou com outra dinâmica, outra vitalidade e outro equilíbrio. Restabeleceu-se, não é? Exatamente. E este exemplo é também de uma meditação de grupo, de uma meditação conduzida pela doutora Teresa Lopo, de EMF, Técnica de Harmonização do Campo Eletromagnético. Acho curioso porque esta imagem é de uma senhora de 80 anos, é uma professora de xamanismo e que vê-se realmente que tem muita vitalidade. E este exemplo sou eu, agora durante o estado de emergência, portanto a primeira leitura foi em 18 de março, no início, ainda estava Mais ou mais menos ou menos, alinhada, não é? exato, mais ou menos alinhava, mas depois em abril, depois do mês com, enfim, a ser mãe a tempo inteiro, a cuidar da casa, também a lidar com todas as situações que estavam a acontecer e ainda a conjugar com o trabalho, fiquei de facto muito cansada e vê-se isso refletido na energia. Passado um mês, já com as energias mais repostas, fiz um trabalho de EMF, e vê-se aqui uma diferença muito grande na energia. E depois, só com uma toma de florais, vê-se então uma melhoria e um equilíbrio a 100% na energia. Ao nível dos chakras, isso também se reflete. Temos aqui, com o trabalho do EMF, que trabalha muito a ligação ao cosmos, ao coração e, portanto, à terra, estes chakras ficaram equilibrados com o EMF. E depois, com uma única toma de florais, o equilíbrio então a 100%. Quando tu dizes a Quase. 100%, apesar daquela última bola vermelha que representa o Certo. primeiro chakra, está um bocadinho desviada, ele está alinhado? Olha, pode-se considerar que sim, é muito interessante Ok. essa tua observação, porque existe uma faixa central que, na verdade, se os chakras estiverem nessa faixa central, pode-se considerar alinhado. Só se estiver, eu não sei se consegues ver com o cursor, aqui nesta Consigo. zona mais alaranjada, e que pode-se dizer que já está aqui num desequilíbrio. Então uma pessoa, por exemplo, que tenha o chakra azul nesta zona, portanto está mais introvertida, pode ser uma pessoa que tenha dificuldade de falar sobre si mesma, que naquele momento esteja com o chakra cardíaco mais bloqueado. É essa a leitura que nós fazemos para cada um dos chakras. Muito bem. Muito bem. Okay? Bem, há os cristais, este é o teu contacto, Ou seja, digamos. eu ia só explicar que eu falo sobre flores, mas que na verdade pode haver essências vibracionais sobre cristais, cogumelos, flores, orquídeas e até essências marinhas, de golfinhos, por exemplo, que eu adoro.
e que portanto, na Terra Lusa, no Ser Essencial, nós trabalhamos com todas estas essências. Vou-te dar só um último exemplo de uma aplicação da fórmula floral que nós temos, Alma Lusa, que é uma espécie de um emergencial, com Magnolia passiflora. Eu adoro as magnólias, adoro. É uma planta tão especial. Olha, posso dizer que a Magnolia é das flores mais antigas do planeta. E Olha, que é pois, se calhar, por isso que anterior, eu gosto dela. é uma flor anterior à existência das abelhas. E, portanto, Uau, ela contém no seu registro acástico muita informação. muita informação. E, por exemplo, este interior aqui, ela, em termos de essência vibracional, ela ajuda a conectar à pineal Uau! e ao nosso ser espiritual. E se calhar por isso é que tu gostas tanto e sentes tão atraído pelo Magnólia, porque de facto as flores transportam uma energia que nos convida a entrar em ressonância com elas. Olha, eu por acaso não sabia e adorava as magnólias, agora já estou a perceber porquê. E com uma única aplicação, César, tu vês aqui a diferença na energia. Realmente é incrível. E Muito interessante. obrigada, vou aqui retomar a nossa conversa. Sim, muito bem. E agora as pessoas quando quiserem contactar ou saber onde é que fazes, digamos, as tuas consultas ou o teu workshop, quando é que isso vai acontecer e como é que te podem contactar? Muito bem, olha, eu gostava de só de dar aqui uma última nota que Sim. portanto, os florais, eles atuam, eles transportam uma informação, mas depende da pessoa que recebe essa informação fazer um certo trabalho evolutivo, ok? E permitir-se entrar em ressonância com a flor. Portanto, há aqui um trabalho de autoconsciência, como todo o trabalho vibracional que é feito. Okay? Pois claro, é assim, qualquer, digamos, pacote de informação que nós absorvamos no nosso sistema, obviamente depois temos que o gerir e saber lidar com ele, porque ele pode inclusive mexer no nosso ADN espiritual, para aqueles que apenas pensam que o ADN é apenas físico, não, há outras cadeias de ADN que são espirituais e na realidade esta medicina das frequências, ela mexe exatamente com tudo isso e, portanto, os resultados muitas vezes são extremamente óbvios e positivos. Eu costumo dizer, César, que um floral é meditação em gotas. Portanto, é calma, é paz que nós podemos escolher passar a vibrar com. Sim, para quem gosta das flores e das plantas e dos animais como eu, para mim é mais do que, e da natureza, claro, para mim é mais do que óbvio. Exatamente. Tudo isso. E aqueles que não conheciam, ficam agora a conhecer pelo menos um pouquinho daquilo que pode ser uma terapia extraordinária apenas com as flores e também com a ajuda da Câmara BioL, que a Marlene tão bem sabe fazer. E portanto, onde é que as pessoas podem contactar, Marlene? Eu posso só divulgar o curso que nós vamos iniciar agora. Portanto, eu e a Evelyn, dia 20 de julho, vamos iniciar um curso online de florais. Portanto, eu deixo o convite a todos os ouvintes que queiram aprender mais sobre a energia das flores, que nos contactem através do www.seressencial.com ou marlenazevedo@seressencial.com. Pronto, e aqui está. Dada a informação que aqueles que quiserem contactar a Marlene podem agora fazê-lo. E Marlene, muito obrigado por esta partilha de informação tão bonita e tão útil nos dias de hoje. Desejo-te um sucesso enorme no teu trabalho. Obrigada, César. Neste novo caminho. Obrigada. E espero ver-te em breve aqui a fazer medições no estúdio, em casa e no meu ser, claro. Vamos combinar, muito obrigada também pelo convite e muito sucesso e luz para o canal Conversas da Alma, que faz um trabalho extraordinário. Muito obrigado. Obrigado, Marlene, obrigado a todos meus amigos, fiquem bem, tenham uma ótima semana e já sabem, vão para a natureza, alinhem-se com a natureza porque ela tem tudo que nós precisamos para nos dar. Portanto, aqui fica esta mensagem das flores, da Marlene para vocês e da natureza da minha parte para que vocês possam
conectar-se com a natureza, irem para a natureza e esquecerem os problemas da vida. Obrigado a todos, uma excelente semana e já sabem, não se esqueçam de subscrever o nosso canal, colocar um like se gostaram e partilhar as mais de 100 e tal entrevistas que nós temos com pessoas fantásticas que podem contribuir positivamente para o vosso desenvolvimento e para o desenvolvimento da sociedade. E é isso que nós temos como objetivo neste canal. Obrigado a todos e uma boa semana.